Só. Aleluias, glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Deus possa continuar abençoando os irmãos em todos os aspectos da nossa vida. Nós dependemos de Deus, né? Estamos aqui para louvar e agradecer a Deus por tudo que até aqui Ele tem feito por nós. Vamos colocar de pé, meus irmãos, vamos orar ao Senhor? Aleluias. Eu oro por você, você ora por mim, e nós oramos uns pelos outros, pelo Brasil, pelas nações. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levamos a Ti a nossa voz com o fim de agradecer, de louvar o Senhor, reconhecendo que Tu és o nosso Deus, Pai. Tu és o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso mantenedor. Somos gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Desde o nosso nascer, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar, nosso sustento fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, o Senhor tem mantido as nossas vidas. E estamos aqui nessa noite com o fim de agradecer, reconhecer que é o Senhor que tem feito isso em nossas vidas. Reconhecer que é o Senhor que criou a terra e tem mantido a terra, Pai. Ainda que outros não entendam, não reconheçam isso, mas nós viemos aqui com esse propósito de adorar o Teu santo nome. E fazemos isso, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que é Ele, Pai, através do sangue do Teu Filho, que o Senhor recebe a nossa oração.
É através do sangue do Teu Filho que o Senhor recebe as nossas vidas, a nossa oferta, o nosso louvor. É através do sacrifício do Teu Filho que o Senhor nos recebe, Pai. Oramos por esta casa, por esta comunidade, oramos por este bairro, Praia de Carapebus, oramos por Serra, oramos pelo Estado do Espírito Santo, o Brasil e as nações, Pai, que vivem em aflições, medo, terror, enfermidades. Pai, sabemos que há muitas aflições, há dificuldades, e o Senhor tem nos guardado, tem nos mantido, como disse ali o salmista, ainda que passarmos pelos vales da sombra e da morte, não temeremos, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos orientado, tem estado conosco todos os dias, e nós te louvamos, reconhecendo o teu benefício, reconhecendo o teu favor. Eu peço a Ti, Pai, nesta noite que venha nos orientar através dos louvores, nos orientar através da Tua palavra, que o Senhor possa estar regando o nosso coração com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo, falando em nossos corações, nos dando entendimento para ministrar a Tua palavra, que o Senhor possa, Pai, ungir os nossos lábios, nosso coração, estarmos atentos à Tua voz, e assim aprendemos mais e mais de Ti, mais e mais da Tua palavra santa e eterna, e assim, Pai, podemos chegar mais perto de Ti a cada dia, aprendendo a cada dia, Pai, como diz a Tua palavra, chegarmos à estatura de varão perfeito. Essa é a nossa intenção, melhorar a cada dia com o fim de Te agradecer, Pai, com o fim de louvar, reconhecer o Senhor como Deus, como Pai, Criador e mantenedor. Fica conosco, Pai, recebe nesta noite a nossa adoração, o nosso louvor, recebe nesta noite as nossas vidas como cheiro suave às Tuas narinas. Recebe a oferta, o ofertante, recebe o dízimo, o dizimista, recebe, Pai, eu te peço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Vamos louvar o Senhor, a irmã te leva a estar louvando o Senhor, e os irmãos vão estar acompanhando, nos ajudando em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Vamos louvar com o hino da harpa 394. Quem a sua mão ao arado já... Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. Não desanimes, por certo a cruz maior que a de seu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A Tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. ser bom soldado de Cristo Jesus, Sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. vai seu amor proclamando, Novas de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. com santo gozo em glória e luz Te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no
céu desfrutares perfeita paz. Vou louvar o Senhor com um hino antigo. Acredito que a igreja raiz aí vai lembrar. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, na sombra do vale e da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava. Por um filho ela clamava e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué quando orou e o céu parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava. Por um filho ela clamava, o Senhor atendeu. Atendeu a Josué quando orou e o céu parou. Mandou trocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus que está presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Agradecido seja o nome santo do Senhor. Se Deus está presente, né, irmãos? Ele é o mesmo e não mudou. Deus não muda. Para todos aqueles que se esforçam para estar com o Senhor, né, vão estar sempre experimentando o novo de Deus. Amém? Irmão, vamos ler a palavra de Deus? Vou colocar de pé. Vamos ler, encontra aí o livro de Isaías.
capítulo 51. Aleluias, glória a Deus. Isaías, no seu capítulo 51, nós vamos ler, aleluias, o versículo 2 e o versículo 3, para estarmos ministrando a palavra de Deus esta noite, irmãos. Isaías 51, versículo 2 ou 3 apenas. A igreja pode ler comigo, amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião e consolará todos os seus lugares assolados, e fará a seu deserto e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graça e voz de melodia, né? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos orar, quantos necessitam de oração? Pai, damos graças a Ti por esta palavra, Senhor. Graças a Ti pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo que tem nos ajudado, tem ministrado o nosso coração. Que o Senhor possa continuar abençoando essa igreja, Pai. Viemos aqui ouvir a Tua voz, viemos aqui aprender mais do Senhor. Que o Senhor possa, Pai, continuar falando, como o Senhor falou naquela época a Abraão, a Moisés, a Josué, a Daniel e a tantos outros profetas. Que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração, Pai, nos dando entendimento para vivermos esses dias tão difíceis, complicados, Pai, em que estamos vivendo, enfrentando. Que o Senhor possa orientar os Teus filhos nesta noite, a Tua igreja, Pai, de forma tal que possamos alcançar corações sábios, possamos aprender a contar os nossos dias, Pai. Entendemos que aqui tudo vai passar muito rápido. Fica conosco, Pai, nos orienta, nos abençoa, peça a Tua bênção, o Teu favor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Eu quero só fazer uma introdução com os irmãos aqui nesse texto, para depois nós começarmos, irmãos, a falar um pouquinho sobre Abraão, o chamado de Abraão. Deus ele vai aqui orientando a Israel, os filhos de Abraão, para que eles olhassem para Abraão. O que é olhar para Abraão? É aprender com Abraão, é buscar experiência com Abraão. Deus está falando assim: olha, Israel, Praia de Carapebus, Serra, Espírito Santo, Brasil, mundo, nações, olha para Abraão, olha como foi a vida de Abraão comigo, desde o chamado lá de Ur, olha o trajeto dele, olha o que aconteceu na vida dele. Então, nós olhando para Abraão, nós vamos ter experiências com Deus, se nós agirmos da forma que Abraão agiu. Então, nós vamos aprender um pouquinho, para aplicarmos para a nossa vida, porque diz a Bíblia, irmão, que tudo que foi escrito, Romanos 15:4, tudo que foi escrito para nós, para nosso entendimento, para nosso aprendizado. Então, tudo que foi escrito, a história dos patriarcas, dos profetas, a própria história de Cristo, dos apóstolos, foi escrito para nosso entendimento, para nós se portarmos bem, resistirmos às dificuldades, o calor, as intempéries dessa terra aqui, e nos prepararmos para a vida eterna. Sabemos, irmãos, que isso tudo vai passar, tanto a alegria quanto a dor vai passar, E Deus ele tem passado conosco, e vai nos orientando a cada dia, assim como ele orientou Abraão na sua trajetória, ele vai orientar nós também, se nós atentarmos para a vida de Abraão. Então ele começa aqui no versículo 2, falando assim: olhem para Abraão, que sendo ele só, olha o que está falando aqui, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu chamei, o abençoei, eu multipliquei. Primeiro, sendo ele só. Às vezes você olha para você, e quantos homens na Bíblia não se sentiram só? Quantos? Quantas mulheres se sentiram só? Será que Abraão se sentiu só? A gente vai ver no decorrer da mensagem aqui. Então, às vezes você olha para você e fala assim: rapaz, como é que eu vou fazer?
Estou meio confuso em relação a trabalhos, em relação a fazer um investimento, em relação às coisas espirituais, à igreja. Deus não falou nada, Deus não se manifestou. Eu orei para que Deus enviasse um profeta, um anjo, para que Deus falasse em sonho. Então você se sente só, assim como Elias se sentiu só, né? Elias se sentiu só, um grande homem de Deus. E quantos outros se sentiram só? Então a Bíblia fala assim, Abraão, ele estando só, ou se sentindo só, a Bíblia diz que eu chamei. Eu chamei. Chamou Abraão para quê, irmãos? Para que Deus chamou Abraão? Para ser um instrumentista da sua casa? Para ser um ministro da sua palavra? Para ser um pastor, um profeta? Quem sabe um zelador da casa de Deus? Da mesma forma que Deus chamou Abraão, Ele tem chamado todos nós. A Bíblia de Deus tem um chamado para toda a terra. Deus tem um chamado, especificamente para duas coisas, irmãos, para testemunhar do nome dEle e para a salvação. Você pode até ser um instrumentista, você pode ter a função de um pastor, você pode ter a função de um presbítero, você pode ter a função, né, de um guitarrista, um instrumentista da casa de Deus, mas os dois chamados específicos é para isso, para testemunhar de Deus por onde quer que você passar e para a salvação. A Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos. Deus não tem prazer que ninguém perca a salvação. Então todos são chamados para a salvação, né? Então Abraão cumpriu o chamado de Deus, a gente vai ver no decorrer da mensagem. Então todos nós temos um chamado. Às vezes eu me perguntava assim, será que Deus me chamou para quê? Para pastorear? Quando Paulo falou assim, desperta o dom que há em ti. Qual o dom que eu tenho? Será que eu vou ser profeta, pastor, guitarrista? Fica meio assim, né, irmãos? Não se preocupe com isso, meus irmãos. Você foi chamado para estar com Deus, para ser testemunho por onde quer que você passar. Você foi chamado para ser testemunha viva do nosso Deus. Isso é certo. E para a salvação em Cristo Jesus. Se Ele te colocar para tocar um instrumento, amém. Se te colocar para pastorear um rebanho, amém. Mas os principais chamados são esses. Para testemunhar de Deus, em todos os aspectos, com a sua vida, se for necessário, e para a salvação. Amém? Então, todos nós precisamos atender esse chamado de Deus. Pois bem, a Bíblia está dizendo que primeiro Deus chamou. Eu chamei, né? E depois está falando aqui que depois de chamar, abençoei. Mas por que Deus abençoou? Por que Deus abençoou Abraão, irmãos? Porque ele atendeu o chamado. Então, às vezes, irmão, nós queremos ser abençoados por Deus. Queremos. Quem não quer ser abençoado por Deus em todos os aspectos? Quem não quer? Mas é necessário que nós entendamos isso, irmão. Nós precisamos atender o chamado. Nós precisamos entender isso. De tantas coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, até no meio da igreja. Jesus falou que isso ia acontecer. Pastores caindo de forma terrível. Eu não quero me ater a isso. Isso não me interessa. O nosso foco é Cristo. O meu chamado é para estar com Deus. O meu chamado é para a salvação. Ah, o pastor caiu, não sei o quê, eu vou desanimar. Não, não para não, meu irmão. Você não foi chamado para ser juiz do pastor e nem advogado. Você não foi chamado para ser advogado do presbítero, da Assembleia de Deus, da Maranata, da Batista, e nem juiz. Ou seja, você não está aqui para absolver ninguém e nem para condenar. O seu chamado é para estar com Deus, para estar com Ele, se preparando a cada dia para ser salvo em Cristo Jesus de uma forma eterna. Então, o nosso chamado é esse, irmãos, é não desistir olhando as dificuldades, as intempéries, os problemas, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, olhando para nós, não. Isaías 45, 22, se você olhar aí, vai dar, olhais para mim, Deus está falando, olhais para mim, sereis salvos, porque se eu começar a olhar para o pastor, se eu começar a olhar para as igrejas, eu vou ficar confuso. Se eu começar a olhar para a minha força, eu vou ficar perdido. Foi por isso que Deus está falando, olha para mim. Isaías 45, 22, olhais para mim e sereis salvos, todos vós termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro além de mim. Então, se eu atender o chamado de Deus, é certo que eu serei abençoado.
Então, temos que olhar para Abraão, que foi chamado, mesmo estando só, mesmo estando solitário, ele foi chamado e foi abençoado. E depois o quê? Depois eu multipliquei. Jesus falou sobre isso. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas. É isso que está falando aqui. Atende o chamado, que você vai ser abençoado e as coisas vão se multiplicar para você. Deus vai multiplicar na sua vida a unção, a alegria, né? Deus vai multiplicar, irmãos. Olha a vida de Abraão. Vamos entrar agora, falar um pouquinho de Abraão. Não dá para falar tudo, né, irmãos? Vamos falar um pouquinho sobre a vida de Abraão. E aplicarmos para a nossa vida. Eu tenho certeza que Deus vai tirar muitas dúvidas nossas hoje. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar mais e mais hoje através dessa mensagem. Amém? Então vamos lá. Vamos olhar para Abraão agora. Abre em Gênesis 12. Está falando aqui o texto para nós olharmos para Abraão, não é isso? Observar, né? É o trajeto de Abraão. Gênesis capítulo 12, Deus começa ali a chamar Abraão. E a Bíblia diz que ele atende esse chamado. Veja bem, irmãos. Gênesis capítulo 12, o versículo 1, diz assim, ó. O Senhor disse a Abraão. Abraão, né, irmãos? Eu vou falar Abraão, não vou ficar lendo aqui Abraão, vou falar Abraão, tá bom, irmãos? Então o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender essas coisas, irmãos, e aplicar isso para a nossa vida. Em momento nenhum, Deus disse para você abandonar a sua família. Né? Mateus capítulo 10, verso 37, a seguir, Jesus fala assim, olha, aquele que amar mais o filho, a mãe ou o pai ou a esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, o que Deus está falando aqui, olha, sai do meio da sua parentela, você não pode se apegar tanto à sua mãe, aos seus filhos, a ponto de não me dar atenção. Então, sai do meio da sua parentela, para uma terra distante, literalmente falando, que eu vou te mostrar. Olha só, irmão, já começa a fé aqui, ó. Deus já requer dele aqui o quê? Fé. E fala assim, ó, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Tu será uma bênção. Então sai daqui para uma terra que eu vou te mostrar, deserto, tá, irmãos? Só observação aqui, deserto. Para uma terra que eu vou te mostrar, e você vai ser uma bênção. Às vezes a gente pensa assim, irmãos, Abraão foi uma bênção, mas a gente não olha para Abraão, a gente não olha o histórico, o trajeto, o início, o meio e o fim. Então nessa noite nós vamos olhar mais ou menos isso aí, o início, o meio e o fim. Em rápidas palavras não dá para falar aqui, né, em uma hora, mas vamos tentar aqui dar uma clareada nessa situação. O que acontece com nós, com o ser humano é o quê? Às vezes eu olho para uma pessoa que está bem sucedida, materialmente falando, vamos dizer assim, materialmente falando, né? Nossa, está bem, Deus abençoa ele, né? Mas não olha lá atrás o início, o que ele passou para chegar ali. Às vezes é uma pessoa que tem um bom entendimento na palavra, Deus revela, Deus orienta ele de uma forma tal, mas não vê que ele pagou um preço lá atrás, em nome de Jesus Cristo, estudando, fazendo faculdade, chorando pelas madrugadas, pedindo a Deus revelação, entendimento com a palavra de Deus. Então isso Deus requer de nós, irmãos, que nós vamos observar a vida de Abraão, mas não só naquele momento que ele foi uma bênção, mas está falando que ele será, o início aqui, Deus promete, Deus faz só promessa para ele, Deus faz promessa, e ele acata, ele aceita o chamado, vem cá que eu vou te abençoar, ele vai. Então nós já começamos a observar Abraão. Deus, ele não chama Abraão e fala assim, Abraão, tem uma fazenda preparada para você aqui, com gado, com caminhão, está tudo certinho, com água para você, para os seus filhos. Deus fala isso para Abraão? Sai do meio da sua parentela e vai caminhando para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Não tem nada preparado para você. Não tem nada preparado. Você vai ter que andar na minha dependência. Isso é complicado, irmãos. E às vezes Deus nos faz passar por algumas situações para você entender que você não depende do seu emprego, você precisa. Você não depende da sua esposa, do seu esposo, você precisa da sua esposa, do seu esposo. Mas você depende de Deus. Às vezes Deus vai te colocar numa estreita, num deserto, num lugar solitário, para que você entenda que só Ele pode te tirar dali.
Às vezes Deus precisa fazer isso conosco, para nós termos experiência com Ele. Ele fez com Israel. Eu já falei isso aqui. Deus tira o povo lá do Egito e o coloca onde? Diante do mar. O povo precisa aprender a depender de Deus. E agora? Faraó está vindo e o mar está aí. E o povo vê o mar, já falei e repito, e Deus vê uma oportunidade para se apresentar para o povo. Enquanto que o povo está olhando e está vendo o mar, e atrás vindo o Faraó, enquanto o povo não vê saída, não vê solução, Deus vê um motivo, uma razão, uma oportunidade para que aquelas pessoas conheçam o Deus Todo-Poderoso. E Deus não se manifesta da forma que eu quero, do jeito que eu quero, no tempo que eu quero. Não, não é assim. Não é assim. Aí ele não seria soberano. O soberano seria eu. Deus se manifesta. Deus me dá. Deus eu quero. Aí eu seria o soberano, ele seria o servo, não é isso? Então ele não se manifesta na hora que eu quero, na hora que eu preciso. Não. O povo precisava ali. Daqui a pouquinho eu vou se manifestar. Mas nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Não, não vai não, rapaz. É só você marchar, que não vai morrer. Né? Então, irmãos, Deus se manifesta no tempo certo e diz para Abraão: Abraão, sai, tu serás uma bênção. O versículo 4, irmãos. Assim partiu Abraão. Assim, o que Abraão fez? Partiu. Somente com uma promessa. Somente. Nós temos promessa de salvação? Temos promessa de vida eterna? Isso basta para nós, irmãos. Isso basta. A palavra está aqui, toda a orientação está aqui, ó. Toda a orientação está aqui, né? Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, guarda isso aí. Abraão já tinha 75 anos. Mas, meus irmãos, a gente se pergunta assim, por que Deus chamou logo um ancião? Abraão, por que não chamou um cara mais jovem para ir para o deserto afora? Né? Porque para Deus não tem essas coisas. Que Deus não chamou um camarada mais jovem, cheio de saúde, né, para cumprir esse propósito? Porque Ele faz do jeito que Ele quer fazer. Que Ele faz da forma dEle. E às vezes a gente não consegue entender essas coisas, irmão. A gente não consegue entender. Chamou um camarada que já estava no final da sua idade, praticamente, 75 anos, para ser pai de nações. Que negócio complicado, irmãos. Aí a Bíblia vem dizendo, né, em Isaías 55, verso 6 a seguir, que os pensamentos de Deus, os planos dele são mais elevados que o nosso. E Deus não dá a sua glória a ninguém. Não faz isso. Deus não dá a sua glória a ninguém. Ele usa as coisas simples para confundir as fortes. Ele usa as coisas fracas para confundir as que acham que são. Assim vai ser no dia do grande juízo. Rapaz, é assim mesmo que ia ser, rapaz. Aquele irmãozinho crente lá, que andava com a Bíblia debaixo do braço lá, e tal, que a gente zombava dele. Rapaz, moço. Aquele irmãozinho que estava ali firme, passando dificuldade, cortaram a energia, ligaram de novo. Você é crente ainda, rapaz, cortaram a sua energia, você está desempregado. É esse irmãozinho que vai estar lá na glória com o Senhor. Não estou dizendo que o rico não vai. Eu estou dizendo que Deus usa as coisas simples, né, irmãos, para envergonhar aquelas que acham que são, que batem no peito e falam que é. Então Deus chama Abraão tinha 75 anos. Aí você pensa assim, eu já tenho 70, já tenho 90, eu estou assim, eu estou numa cadeira de roda, eu não posso ser usado por Deus. Mas Deus vai usar as coisas pequenas, vai usar as coisas simples, para que a glória não seja do homem e nem de ninguém. Deus vai usar você. É você mesmo que Deus vai usar. Amém. Deus vai ungir, vai tratar com você e fazer de você um grande homem, uma grande mulher, para testemunhar do nome dele em toda a terra. Por que Deus não dá esse entendimento, irmãos? Porque o nosso adversário, ele é astuto. Uma das primeiras coisas que ele vai usar é o quê? Argumentações para que você desista. Você não pode pregar. Você não. Você é assim, você não tem leitura, você não tem entendimento, você não fez teologia. Você é velho, rapaz. Você não tem mais força. Deus não vai te usar assim, irmãos. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, na hora, no momento que Ele quer. Basta nós atendermos o chamado. Então Deus te chamou para testemunhar. Basta não, eu sou servo de Deus, sim. Posso ser fraco, posso ser pequeno,
Não posso estar em pecado, né, irmãos? Falando mal da vida dos outros, em adultério, isso aí não. Mas eu posso ser, né? Não preciso ser um professor de português, de matemática, de física, não preciso ser um professor teólogo, não preciso disso. Basta estar na presença do grande Deus. Grandes profetas, homens de Deus, não eram letrados, como Amós e outros mais. Só viviam na presença de Deus, só que atender o chamado de Deus. Então Deus vai te usar. Pode ter 75, pode ter 80, pode ter 100, Deus vai te dar vigor para isso. Amém, irmãos? Então, veja bem, irmãos, ele atende o chamado e ele estava aqui com 75 anos. Aleluias, glória a Deus. Deixa eu achar mais para frente aqui um pouquinho aqui. Gênesis 12, 75 anos. Glória a Deus. No versículo 10, desse mesmo capítulo, vamos ler aqui o versículo 8, irmãos. 12:8. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda. Ele foi para onde? Foi para Betel, correto? Tendo Betel ao ocidente e ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Ele edificou um altar e fez o quê? E invocou o nome do Senhor. Olha só, irmãos, observe comigo. Ele atendeu o chamado. Nós estamos falando aqui, nós estamos olhando para Abraão, não é isso? Olhar para Abraão. O texto básico nós lemos foi Isaías 51, versículo 2. Então ele atende o chamado, ele vai para Betel, faz um altar e invoca o nome do Senhor. O que acontece no versículo 10? E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Aleluia, glória a Deus. É a empresa, irmãos, me perdoe. Toma aqui, filho. Então, meus irmãos, olha só, o fato de eu atender o chamado, nós vamos entender o que nós estamos falando aqui, olhar para Abraão, o que aconteceu com ele, vamos aplicar para a nossa vida. O fato de eu atender o chamado, o fato de eu aceitar o chamado, o fato de eu ir, chegar lá, fazer um altar para Deus e orar e buscar a Deus e invocar o nome do Senhor, não me impede de passar por dificuldades. Eu não estou livre de passar por problemas. Eu não estou livre, irmãos, de que meu filho venha adoecer, ficar enfermo, ser hospitalizado, de ficar desempregado. Porque eu já falei aqui, irmãos, a nossa intenção é ser bem-sucedido. Mas a intenção de Deus é nos preparar para a vida eterna. E Deus, Ele testa, Deus, Ele prova o nosso coração para ver se nós o amamos de verdade ou se nós amamos só aquilo que Ele tem para dar. Vocês me amam de verdade ou amam só aquilo que eu tenho para dar? Então Deus vai permitir a dificuldade. Mesmo você atendendo o chamado, mesmo você testemunhando do Senhor, mesmo você edificando o altar, invocando o nome do Senhor, a dificuldade vai bater na sua porta. Mateus capítulo 7, falhamente, Jesus lhe fala, ó, aquele que escuta a minha palavra e pratica, eu vou semelhar esse homem, vou comparar esse homem, essa mulher, ao homem prudente, que veio a chuva, veio os rios e combateu aquela casa, mas ela não. Então, o fato de você ser homem prudente, o fato de você ouvir a palavra de Deus, não quer dizer que a chuva, os ventos, os rios não vão combater a sua casa. A diferença é que você não vai cair, porque você está firmado na rocha que é Cristo. Bem? Então, olhar para Abraão é isso. É não olhar só as vitórias de Abraão. É olhar também a Deus, o Pai da fé, alguém que andou com Deus e confiou em Deus. Amém, meus irmãos? Então, isso nós estamos falando, olhar para Abraão, olha para ele. Ele passou dificuldade, ele passou problema, mas ele não desistiu. Ele foi firme até o final. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 13, irmãos. A Bíblia nos diz que quando Deus sai, ele leva Abraão consigo, correto? Os irmãos conhecem a história aí. E a Bíblia nos diz aqui no versículo 7 que eles se separaram. O gado foi crescendo, Abraão ele era nômade. Todo mundo sabe o que é nômade? Não tinha terra, ele era igual cigano. Aqui para nós aqui é cigano. Então quando chega a uma determinada altura, o gado vai se misturando, os funcionários de Ló e de Abraão começam a brigar, e eles se separam. E a Bíblia diz que Abraão vai para o deserto, mais uma vez, mas Ló escolhe ir para a cidade, para as capitais, Sodoma no caso.
Não é isso? E a Bíblia vai dizer, irmãos, que lá no capítulo 14, há uma guerra. Há uma guerra. 5 reis, capítulo 14, vamos ler o capítulo 14, versículo 8. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, ou de Bela, né? Esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Arrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Esses 4 reis de baixo venceram Sodoma e Gomorra. Quem estava lá em Sodoma e Gomorra? Ló, o sobrinho de Abraão. E a Bíblia diz que esses 4 reis passam em Sodoma e Gomorra e lutam contra 5 reis naquela baixada, naquela capital, naquelas 2 capitais. Mata quem tem que matar e leva mulher, criança, leva o seu gado, o seu tesouro, leva tudo embora. Leva tudo embora. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que saíram os mensageiros e avisaram Abraão. Aí no capítulo 15, né? No capítulo 15, a Bíblia diz que Abraão ele parte para a guerra, né? Abraão ele parte para a guerra. Deixa eu achar aqui o versículo aqui, o versículo 14. 14. Quando Abraão ouve que Ló foi levado cativo por aqueles 4 reis, com todos os seus bens, mulheres e crianças, a Bíblia diz que, ouvindo, pois, Abraão, que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, e ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as suas mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, né? Depois de voltar de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Ou seja, Abraão participou de uma guerra com 300 homens? Não era Gideão que tinha participado de uma guerra com 300 homens? Então ele vence aqui, irmãos, 4 nações com 300 homens. Olhai para Abraão. Se Abraão fosse olhar 4 reis, eu estou só com 318 homens. Mas em nome de Deus, a confiança estava em Deus. Então nós olhamos para as nossas dificuldades, para os nossos males, para os nossos inimigos. Para mim não dá. Seja uma enfermidade, seja um desemprego, seja o que for, irmão, nós precisamos guerrear. Nós precisamos guerrear e ser convictos que o nosso Deus nos dá vitória. O nosso Deus nos dá vitória. Então Abraão, ele atende o chamado, né? Ele ora a Deus, busca a Deus, bate fome naquela cidade onde está Betel, ele desce para o Egito, né? E lá depois ele volta do Egito. Logo quando ele volta do Egito acontece essa guerra aqui, ó. Ele tem que lutar agora com 4 reis e os seus exércitos, com 318 homens. Então quando Deus fala em Isaías 51, versos 2, olhai para Abraão, é isso que Deus está falando. Olha, eu abençoei Abraão, só que Abraão foi um homem guerreiro. Abraão foi um homem que lutou diante dos problemas, das adversidades da vida, das intempéries da vida. Ele não abaixou a sua cabeça, ele confiou em Deus e partiu para cima. Partiu para cima. Eu vim da roça, irmão, do interior. A gente só sabia capinar e pegar café. Eu não tinha mal primeira série. Os meus colegas ficaram tudo na roça. Eu vim para a cidade, não conhecia nada aqui. Vim trabalhar de servente de pedreiro. Estudei, fiz curso de vigilante. Tem casa bonita, tem família, tem carro. Mas eu tive que vir, confiando em Deus, batalhando e guerreando, e Deus abençoou. Então Deus falou assim: olha para Abraão. Né? Abraão era um homem de fé, era um homem guerreiro que participou de guerra, com 318 homens. Às vezes você olha para você, como aquele jovem lá que estava com uns 4 pães e 5 peixinhos lá, né? Ou ao contrário, não sei. Isso aqui, né? 5 pães e 2 peixinhos, não é isso? Que é isso para uma multidão? Minha oferta aqui é R$2. Eu estou até com vergonha de dar a oferta. Irmãos,
Se for de coração e é o que você tem para dar, Deus recebe. Pai, eu estou tão cansado, eu estou tão desanimado, estou tão abatido, eu estou tão sem fé, mas eu vou dobrar meu joelho aqui. Eu não vou falar nada com o Senhor. Eu vou só dobrar meu joelho e vou chorar. Deus entende. Deus entende, irmãos. Então, às vezes, você olha para você e fala assim, eu orar? Eu não sei nem para que lado fica uma Bíblia. Eu não sei nada de Bíblia. Ora, conversa com Deus. Tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ora, conversa com Ele. Conversa com Deus. Que se Abraão fosse olhar aqueles 4 reis com seus exércitos, ele não ia para a guerra, ele não ia para a batalha. E o detalhe aqui, irmãos, é que Abraão, ele foi para a guerra por causa de Ló. O que eu aprendo com isso nessa noite? O que Deus fala ao meu coração? Às vezes, irmão, nós temos que pagar um preço pelo nosso sobrinho, no caso aqui era sobrinho, pelo nosso irmão, pela nossa irmã, pela nossa prima, pela nossa tia, pelo nosso tio que está na droga, que está lá na prostituição. Deus, ele requer isso de mim. Ezequiel 22, 29. Eu olhei e procurei um que estivesse na brecha, que estivesse orando por Israel, que estivesse buscando. Às vezes eu não posso fazer muita coisa. O que eu posso fazer pelos afegãos lá? Eu não posso fazer nada. Eu posso dobrar o meu joelho e orar. O que eu posso fazer pela minha irmã, pelo meu irmão que está naquela situação lá complicada, impossível de vencer aquela guerra? São 318 contra 4 exércitos, é impossível de vencer. O que eu posso fazer? No mínimo você pode orar. No mínimo você pode orar 2 minutos. Você pode conversar com Deus. Isso você pode fazer. Então é pouco, mas faz o pouco que você pode. Eclesiastes 10, 9 ou 9, 10. O que tiver a mão para fazer, fazei, conforme a tua força. Deus não te pede nada além do que você não pode. Se Deus está pedindo que você faça, é porque Ele sabe que você pode fazer. Deus não vai pedir nada além da sua força. Se tiver a mão para fazer, faz, conforme a tua força. Mas faz. Amém, meus irmãos? Então, olhando para Abraão, ele foi um homem de fé, foi um homem guerreiro, que batalhou, que não olhou as circunstâncias. Porque se ele fosse olhar as circunstâncias, ele não ia para a guerra. Primeiro que esse camarada me abandonou. Lá me abandonou, rapaz. Foi lá para Sodoma. Foi se virar, que se vire para lá. Me abandonou? Não foi assim? E segundo, 4 exércitos, eu com 300 homens, não vou não. Mas ele não olhou a circunstância, ele batalhou, ele lutou e venceu a guerra em nome de Jesus. Meus irmãos, então não olhe a circunstância. Está em fase final, vai morrer. Não, irmãos. Se Deus quiser, não morre, é só você orar. É só você buscar a Deus. Que Jesus disse para Jairo, não foi lá em Lucas 12. Jairo, crê somente. Olha, não perturbe o mestre que já está morto. Não, ô Jairo, vem cá, deixa eu falar uma coisa com você. Crê somente. Eu não estou te pedindo 10 mil reais, não estou te pedindo para você subir o convento lá de joelho. Não, é só que você acredite. É só isso que eu peço para você, que você acredite no meu nome. Acredite, só isso. Se creres, verás a glória de Deus. Mas nós precisamos crer. Porque a fé, irmãos, ela me faz orar. A fé me faz louvar, a fé me faz agradecer, a fé me faz buscar a Deus. Eu creio, mas eu não faço nada. Né? Jairo, ele acreditou e levou Jesus lá. Você está falando, então vamos embora então. Mas se ele não cresce? Não, Senhor, já está morta, já não precisa, não, pode seguir a sua vida aí. Né? Ele acreditou e levou Jesus lá, foi até o final e Jesus resolveu o problema para ele. Né, irmãos? Então, crer, é isso aí. Confiar. Olhando para Abraão, né? Aleluias. No capítulo 15, irmão, Deus aparece para ele. Capítulo 15, olhando para Abraão. Capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, dizendo, terceira aparição, né? Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandioso galardão. Por que Deus fala isso com Abraão, será, irmãos? Por que Deus usa essa expressão, não temas? Aqui eu começo a entender que Abraão era um homem igual a mim.
sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas dores. Abraão era homem igual a mim. Às vezes, irmãos, nós estamos atravessando fases que só dá vontade de deitar e ficar chorando. Não dá vontade nem de levantar para nada, para trabalhar, para comer. Você já passou por esse processo? Agora nós estamos passando por um processo que a gente fala assim, Deus, eu só quero ficar aqui. Hoje eu não vou na igreja. Hoje não. Hoje eu vou ficar aqui mesmo. Não é assim que funciona? Então Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, não temas. Eu sou o seu escudo. Foi eu que te guardei na guerra. E pode batalhar quantas guerras vier para guerrear, que eu vou te dar vitória. Que eu sou o seu escudo. Não temas. Será que Abraão estava com medo? Estava. Estava temeroso. Nós não temos medo? Eu passei por alguns processos com meus filhos e temos medo de perder. A minha esposa fala assim, às vezes eu sinto a dor, um aperto, eu tenho medo de acontecer isso, tenho medo de acontecer aquilo. Filha, se o Senhor não vigiar, em vão é a sua preocupação. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa com meu filho aí na rua. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa com ele lá na escola. Eu tenho medo de ficar desempregado. Eu tenho vários temores. E Abraão também tinha esses medos. Abraão também tinha essas preocupações. Você não é o único, você não é a única que tem medo. Você não é o único que fica inseguro às vezes. Fica preocupado. O pai de família que vai perder o emprego, que tem que trabalhar nesses dias maus que estamos vivendo. Abraão também estava preocupado. Assim como Josué, capítulo 9, né? Josué, não temas. Da mesma forma que fui com Moisés, serei com você. Basta você não olhar nem para a esquerda e nem para a direita e não se apartar deste livro. Da mesma forma que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Então aqui, irmãos, não temas, Abraão. Não precisa temer. Eu sei que você está cheio de temores, sei que você está cheio de dificuldade, problemas emocionais, está abatido, está preocupado, mas não temas. Qual era uma das preocupações de Abraão? Está aqui a resposta. Eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Eu não vou nem falar de escudo e nem de galardão, que o tempo não vai permitir. Mas vamos ver aqui o versículo 2. Então disse Abraão, qual era o temor dele? Senhor Jeová, que hás de me dar? Pois ando sem, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Qual era o medo de Abraão? Naquela época, irmão, e até hoje, não sei se eu posso falar aqui, mas vou falar para os irmãos entender. Essa questão que está acontecendo aí no Afeganistão aí, eles querem mulheres para quê? Para produzir homens para a guerra. Aqui era mais ou menos assim. Ele não participou de uma guerra com 300 homens, 18? Era pouco, não era? Então, naquela época, quando nascia um varão, um homem, era muito importante. Por quê? Por causa das guerras. Porque o trabalho era braçal. Então, quando nascia uma mulher, Senhor, obrigado, Senhor. Nascia outra mulher, Senhor, obrigado. Outra mulher, obrigado, Senhor. Mas quando vinha um homem, aleluia, glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor. Era assim. Os irmãos entenderam. Mas é que não vinha mulher e nem homem. Sarai era estéril. E ele estava envelhecendo, o tempo estava passando, e ele falou assim, Senhor, o que o Senhor vai me dar? Você já perguntou para Deus assim, já falou com Deus assim, Senhor, eu estou indo para a igreja, me batizei, mas estou meio receoso para pedir. Como Pedro falou, né, com Jesus, qual será a nossa recompensa? Qual será a nossa recompensa? Então, mas eu posso pedir a Deus, claro que eu posso pedir. Abraão pediu. Nós estamos olhando para Abraão, nós não estamos? O título não é esse? O chamado de Abraão. Então, Abraão, ele já aproveitou a oportunidade que o Senhor, vou aproveitar que o Senhor se manifestou, Senhor. Eu não queria falar não, mas, quero dizer para o Senhor que eu tenho só um empregado aqui em casa, o Eliezer. E ele, Senhor, ele não é meu filho. Né? O Senhor vai me dar um filho?
Porque é de suma importância aqui, no nosso costume, na nossa tradição, ter um filho, um varão, um homem. E eu não tenho. Já estou com 75, 80, 90 anos e não tenho nenhum filho ainda. Eu atendi o seu chamado, eu vim para o deserto, eu fiz altar, eu adorei, invoquei o teu nome, e o Senhor não me deu um filho. Já estou impossibilitado de coabitar com a minha esposa, eu não estou aguentando mais nada. E o Senhor até hoje não me deu. Será que Abraão estava triste, irmão? Lembra do texto que nós lemos lá? Abraão estava só, solitário. Vamos voltar no texto lá, irmãos. Vamos voltar no texto lá para a gente entender essa parte aqui. Isaías 51. Isaías 51, e o versículo 2. Será que Abraão estava... O versículo 2, olhai para Abraão, vosso pai, Isaías 51, 2. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sarai que vos deu a luz, porque, sendo ele... Será que ele estava triste quando Deus se aproxima dele para falar com ele? Não temas? Eu chamei, eu abençoei, eu multipliquei, porque o Senhor consolará. Porque o Senhor, o quê? Então, Deus estava consolando ele? Porque o Senhor consolará a Sião e consolará todos os seus lugares assolados. E fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graças e voz de... Estava só, estava solitário, estava se sentindo como um deserto. Será que ele estava triste? Abraão, não temas, porque eu sou com você. Aí Abraão meio que interrompe Deus e fala assim, Senhor, o que o Senhor há de me dar? Eu não tenho filho. E Deus já via o coração de Abraão que estava como um deserto. Abraão estava solitário, triste, porque era de suma importância ter um filho naquela época, assim como hoje. E ele sabia que Sara era estéril. Falou, Deus, já que o Senhor tem tanto apreço por mim, já que o Senhor me ama, por que não me dá um filho? Por que o Senhor não me dá um filho? O Senhor não me chamou, eu cumpri o chamado. Eu fui lá no deserto, fiz um altar, eu orei, eu busquei o Senhor, e o Senhor não me deu um filho. Não vê o meu coração, está como um deserto. E Deus fala assim, Abraão, rios de água viva vão correr no teu ventre. E faz essa promessa de Isaías 51, versos 3 para ele. Eu tanto que conheço a sua vida, como vim aqui para te dar uma resposta. Eu vim aqui para te dar uma resposta. Então, o que o Senhor há de dar, né? E Deus continua dialogando com ele, vai dialogando com ele. Aqui no capítulo 15, nós estamos no capítulo 15, irmãos, olhando para Abraão. E aqui a partir do versículo... Deus ele continua fazendo promessa no versículo 8. E aqui a partir do versículo 9, ele faz um sacrifício a Deus. Na parte da manhã, e Deus só se manifesta à noite para ele, né? E Deus no versículo 17 faz um pacto com Abraão. Deus faz um pacto com Abraão. E no capítulo 16, irmão, para adiantarmos, através das conversas, dos diálogos, será que Abraão conversava com Sara sobre essas questões? Como que era a conversa de Abraão e Sara lá, hein? Como que era? Como que era o diálogo de Abraão e Sara lá? Sobre as questões que eles viviam, a questão do filho. Aí no capítulo 16, o versículo 3 diz assim, assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Ao fim de quantos anos? Quando Abraão saiu de Ur, estava com quantos anos? Com mais 10? 10 anos, irmãos, de espera, de promessa, de deserto. 10 anos. Eu não sei quanto tempo você está esperando a promessa se cumprir na sua vida. Não sei quanto tempo você está... Mas olhando para Abraão,
Abraão com 75 anos, 85 anos, ele continuava esperando em Deus. Continuava esperando em Deus. Não é isso que estamos falando aqui? Olhar para Abraão, aprender com Abraão, ter experiência com Abraão. Não é isso que Deus está falando? Aprende com Abraão. Olha o que eu fiz na vida dele. Tenha ele como exemplo, os profetas como exemplo. Não importa se você tem 60, 70, 80 anos, a promessa vai se cumprir na sua vida. Não importa se passou 10 anos, 15, fica firme, porque o seu projeto é ter o filho. O seu projeto é ser estabilizado. Mas o projeto de Deus é te preparar para a vida eterna. O projeto de Deus é te preparar para a vida eterna. Amém, meus irmãos? Então veja só, 85 anos, aleluias, glória a Deus, após 10 anos da saída de Ur, né? Sara já não crer na promessa. E aqui no versículo 6, do capítulo 16, quando ela percebe que Agar está grávida, começam os problemas. Ela se sente agora humilhada. Como que ela conseguiu se engravidar uma serva e eu não consegui? Né? E disse Abraão a Sarai, versículo 6, irmãos: eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Aquilo que está fora dos projetos de Deus, irmãos, não dá certo. Às vezes a ansiedade é tão grande que nós começamos o quê? A sair fora da vontade de Deus, a sair fora do trajeto de Deus. E o que acontece? Acontece isso aqui. Quando a escrava percebeu que estava grávida, ela meio que zombava, talvez. Ou Sarai entendia que ela zombava dela. Eu, empregada, estou grávida. E você é uma senhora, não conseguiu dar um filho para o seu esposo. Né? E aqui no versículo 7, o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Ur. Quando Sarai começa a afligir Agar, o que Agar faz? Ela foge para o deserto. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vai? O anjo pergunta: você está vindo da onde, mulher? Está indo para onde? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Coisa dura o anjo pede a ela. Versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e faz o quê? E humilha-te debaixo de suas mãos. É um contraste muito grande, irmãos, esse texto aqui. A parte B do versículo 6 diz assim: ó, e afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. O que Sara fez com Agar? O que Sara fez com Agar? Afligia ela, sua desgramada. Aqui não, dentro da minha tenda não, aqui não é seu lugar não. A ponto dela não aguentar aquela pressão e ir para o deserto, fugir. Aí o que o anjo fala? Volta-te e faz o quê? Humilha-te. Olha só, irmãos, que complicado. Mas já não estava sendo humilhada? Já não estava sendo humilhada? Aí a diferença está, e é muito grande. Eu já vi muitos pregadores dizendo assim: olha, aquele que é humilhado será exaltado. Isso é mentira. Isso é mentira, né? Aquele que é humilhado não será exaltado se ele não se humilhar. Amém, meus irmãos? Aquele que é humilhado não será exaltado se não se humilhar. Essa é a diferença. Quando você é humilhado por uma pessoa, é uma situação. Mas quando você se humilha para ela, é outra situação. É outra situação. E isso é complicado demais para a gente entender essas coisas. Sim ou não, irmãos? É complicado. Então, por que muitas das vezes não somos abençoados? Porque nós não nos humilhamos. Olha o que o anjo disse para ela: volta-te. Então disse-lhe: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Não era a promessa de Deus abençoar todos que viesse de Abraão, toda a semente de Abraão? Não era a promessa de Deus?
Então, aquela criança que ia nascer, Ismael no caso, era promessa de Deus. Mano, Deus prometeu que todos que nascessem de Abraão seriam abençoados. E aqui Deus está cumprindo com a sua promessa. Volta e se humilha, porque eu vou multiplicar. Eu vou abençoar esse menino aí. Que eu já falei lá atrás que a semente de Abraão eu vou abençoar. Era filho de Agar? Era, mas era filho de Abraão. Né, irmãos? Então, fazendo aqui uma observação, abrindo um parênteses, irmãos. Há uma diferença muito grande entre eu ser humilhado e eu, se humilhar. Então, irmãos, falando ainda de Abraão, no capítulo 17 agora, capítulo 17, e o versículo 1, está falando assim, ó, sendo, pois, Abraão da idade de, meu Jesus amado, 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o teu Deus Todo-Poderoso, a quarta vez que Deus aparece para Abraão. Eu sou o teu Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser... Por que Deus está falando isso com Abraão? Por causa disso que nós estamos comentando aqui. Quando há fome em Betel, o que Abraão faz? Desce para o Egito. Não consulta a Deus. Acontece uma situação complicada lá. E desce pela segunda vez. Abraão dá crédito, dá ouvido à voz de Agar. Abraão dá ouvido à voz de Agar. Então Deus começa aqui no capítulo 17 o quê? Deus podia chamar Abraão para fazer o quê? Para cumprir a promessa, não podia? E Abraão está com 99 anos. E Deus o chamou para quê? Fala assim, Abraão, anda na minha presença e ser... Então aqui eu entendo várias situações. Eu entendo que Abraão não estava andando na presença de Deus e não estava andando de forma perfeita. Abraão não estava andando na presença de Deus. Já aconteceu isso com você? Você desanimar devido às dificuldades? Vou sair fora da igreja. Vou desanimar. Vou embora. Já estou com 100 anos. Já tenho 30 anos de crente. Já tenho 40 anos de crente. E não aconteceu da forma que eu queria que acontecesse. Não aconteceu da forma que eu queria que acontecesse. Não vai acontecer do seu jeito, irmãos. Não vai acontecer da forma que você quer que aconteça. Não vai acontecer. Porque existe o tempo de Deus. Deus quer tratar com você. Deus quer preparar você para uma obra grande, maior. Mas você precisa aprender a confiar. A outra coisa que eu aprendo aqui, anda na minha presença ser perfeito, é que Deus podia ter falado o contrário, não podia? Como ficaria o contrário se Deus falasse? Ser perfeito e anda na minha presença. O homem não vai conseguir nunca ser perfeito para andar na presença de Deus. Eu imperfeito, Deus não vai ouvir a minha oração. Eu imperfeito, eu nem vou orar. Eu imperfeito, Deus não vai nem me ouvir. Deus sabe disso. Por isso que ele está falando assim, anda na minha presença que eu vou te aperfeiçoar. Anda na minha presença e ser perfeito. Ele podia ter dito o contrário, ser perfeito para depois andar na minha presença. Eu já vi muitas pessoas dizer assim, olha, não vou me converter não, porque eu sou todo assim, sou todo assado, para mim não tem jeito não, rapaz. Deus está te chamando. O chamado é para todos. O chamado é para todos. Porque se for o contrário, você não consegue. Eu vou consertar a minha vida primeiro, vou dar uma organizada na minha vida, e depois eu vou ser crente. Depois eu vou ser... Não, você não vai conseguir. A sua natureza não vai deixar. O adversário da sua vida não vai deixar. Então é por isso que você precisa vir para a presença de Deus, para Ele te aperfeiçoar. E Deus está falando, Abraão, anda na minha presença, que eu vou te aperfeiçoar. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, vamos fazer uns cálculos de matemática aqui, irmãos. Veja bem, de Gênesis 12 a Gênesis 17 foram quantos anos então? Ele estava com 75 anos. E agora aqui no versículo 17, no capítulo 17, versículo 1, ele está com 99 anos, correto? 99 anos foram quantos? 100 anos. Quantos anos se passaram? Quem é bom de matemática aí? 75 para 100. Vamos arredondar. 25 anos.
A promessa tinha se cumprido? 25 anos a promessa ainda não tinha se cumprido. Deus não deu um lote para ele. Ele andava, irmãos, como nômade. Olhar para Abraão é isso aí. Será que esse evangelho que é pregado hoje é esse evangelho aqui? Você olhar para Abraão, ver o que ele passou, ver o que os profetas passaram, ver o que Cristo passou, o que os apóstolos passaram, o que a igreja primitiva passou. É esse evangelho que as igrejas do geral estão pregando, irmãos? Ou estão pregando só mensagens de autoajuda? Um evangelho fácil, uma salvação fácil. Deus vai provar, Deus vai testar, Deus vai permitir a dificuldade. Entendeu, irmãos? Então, olhar para Abraão é isso. É saber que olhar o início, o meio e o fim. Não é só olhar, Abraão foi amigo de Deus. Glória, você com Abraão. Eu orava a Deus, Deus, eu quero ter a fé de Abraão, a paciência de Jó e a fé de Elias. Mas aí, irmãos, olhando para Abraão, eu falei, Deus é fiel. Deus quer me preparar para a vida eterna. Deus quer moldar o meu caráter. Deus quer me preparar para ser testemunho dEle. Como eu falei no início aqui, o chamado de Deus para a sua vida não é só para cantar, não é só para ser instrumentista, não é só para ser pastor. O chamado de Deus para a nossa vida, irmãos, é para testemunhar por onde você passar, independentemente das intempéries, independentemente das consequências, né, das dificuldades, dos problemas. O chamado de Deus é para testemunhar e para a salvação. Eu vejo muita gente perdida na igreja. Qual é o meu chamado, hein? Não sei se é para tocar. Fui chamado para ser profeta. Né, irmãos? Meu negócio é, pastor, eu tenho o dom da ciência. Né? Sou doutor. E assim sucessivamente. E aí a gente olha para Abraão, a gente vê que não é nada disso. A gente vê aqui Abraão respeitando a soberania de Deus, no deserto, para lá e para cá, esperando o tempo de Deus, 25 anos e a promessa não se cumpre, Deus não deu um lote para ele. Deus não deu um lote para esse homem. E ele ali, ó, respeitando a soberania de Deus, triste, abatido às vezes, chorando, como eu falei aqui no capítulo 15, versículo 2. A gente vê esse camarada aqui, ó, se dobrando para Deus, que seja feita a tua vontade. Tu não me deste filho, não me deste nenhum lote ainda, só me prometeu, mas que seja feita a tua vontade. Isso é olhar para Abraão. Se o Senhor me der, eu te adoro. Se o Senhor não me der, eu te adoro do mesmo jeito. Isso é olhar para Abraão. Esse é o verdadeiro evangelho. É permitir que Deus seja soberano, fazer aquilo que Ele quer fazer. Se Ele quer provar, eis-me aqui. Quando eu estiver triste, eu vou falar com Ele, eu estou triste. Quando eu quiser chorar, eu vou falar com Ele, vou dobrar o joelho aqui e vou chorar. Não é assim que diz a palavra? Quem está triste, ore. Quem está alegre, cante louvores. É assim, irmãos. Então, olha só, sendo pois Abraão da idade, capítulo 17, versículo 1, sendo Abraão da idade de 99 anos, Deus aparece a Abraão para quê? Fala assim, Abraão, você desceu no Egito, até aí tudo bem, agora você tem uma filha com Agar, né? Tem um filho com Agar, já complicou mais, anda na minha presença, rapaz, você é perfeito, né? Anda na minha presença, você é perfeito. Capítulo 18, verso 17 e 9, versículo 17 e 9, então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração, a um homem de 100 anos, há de nascer um filho, e acontecerá Sara na idade, e conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de teu rosto. Abraão duvidou aqui, irmãos? Abraão foi incrédulo? Nós vamos entender um pouquinho sobre incredulidade. Eu vou resumir aqui, não vou falar mais não. Mas no capítulo 18, Deus aparece para ele de novo. Então, olha só, preste atenção, irmãos. Por que eu estou falando isso aqui? Porque no momento de dificuldade, Satanás vai chegar para você e falar assim, ó, Deus não te ama. No momento de dificuldade, de fome, de escassez, Satanás vai aproveitar da oportunidade para tentar roubar a sua fé. Para tentar tirar do seu coração a palavra de Deus. Não foi no momento que Jesus estava com fome que ele chegou? Você está com fome. Por
Por que não chegou nos primeiros dias de jejum de Jesus, lá em Mateus capítulo 4? Chegou quando ele estava com fome, passados os 40 dias, chegou o tentador. Agora ele está preparado, ele está com fome, agora ele vai obedecer. Então, às vezes vem uma enfermidade, uma dificuldade de desemprego na sua vida, e na hora que chega no momento mais extremo, quem vem? Deus para te dar a vitória? Ele vem o tentador. Cadê o seu Deus? Aí que nós olhamos para Abraão. Aí é que nós aprendemos com Abraão. Que Abraão aqui no versículo 17, ele riu da situação, falou assim, não é possível, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, não vai rolar. Né? Estou com 100 anos. É impossível isso acontecer. É impossível. Irmãos? Aleluia, glória a Deus. E aí a Bíblia diz que Deus continua falando, e disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Deu até o nome para o filho agora. Abraão já não estava aguentando mais. 100 anos. Eu não sei se você está resistindo aí, o que você está resistindo, mas Deus te trouxe aqui hoje para nós aprendermos com essa lição aqui, irmãos. Nós precisamos resistir até o fim, confiando que o nosso Deus, Ele é Deus do impossível. O nosso Deus é Deus do impossível. Abraão passou por essa dificuldade. O pai da fé passou por essa dificuldade. A ponto dele rir da situação, falando, não dá, não vai rolar. Eu estou com 100 anos, Sara já perdeu o costume das mulheres, já não tem condições mais. Aleluia. O nome será Isaque. Capítulo 18, versículo 11 e 12. Estamos terminando, tá, irmãos? Quando Deus faz a promessa que Abraão está fazendo a promessa para Abraão, aqui nos diz no versículo 11, capítulo 18, verso 11. E era Abraão e Sara já velhos, 18, 11, e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite, depois de haver desenvelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Sara também riu? Riu do contexto. Riu do contexto. É eu chegar para você e falar assim, olha, não tem água. E tem uma pedra aqui, ó. Mas eu vou tocar nessa pedra aqui e vai sair água. Aí você olha para mim e vai rir. Você olha para mim, rapaz, Salvador está ficando louco. Mas o nosso Deus, ele não tem lógica para ele. Para nós tem. Mas para Deus não tem lógica. Então Sara riu porque ela duvidou? Porque não tinha lógica. Diz que ela riu, Abraão duvidou. Vou falar dessa dúvida daqui a pouco para a gente resumir, na dúvida de Abraão. Aí diz o texto, versículo 13, disse o Senhor a Abraão, porque riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei ainda, havendo já envelhecido. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara terá um filho. Aleluias, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Deixa eu achar aqui o versículo, o texto, onde Sara agora, ela glorifica a Deus pela vida do seu filho. Capítulo 21, irmãos, para a gente terminar, e o versículo 5. Capítulo 21, versículo 5. Aleluias, glória a Deus. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me tem feito riso. Para uma pessoa que estava como um deserto, entristecida, chorosa, Deus tem me feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Todo aquele que escutar esse milagre aqui, vai rir, vai dar gargalhada. A água chegando no deserto aí, ó. Por quê? Isaque será o quê? Será riso, será alegria abundante, né, irmão? Para aquele que sofreu, para aquele que passou um processo e entendeu
que Deus é Deus poderoso e grandioso. Abre para a gente terminar, irmãos, Romanos capítulo 4. Quando falou ali que Abraão riu, que Sara riu, vamos entender essa questão aqui. Romanos 4 e o versículo 20 está falando assim, olha, como que Abraão suportou isso tudo? Como que Abraão passou por esse processo todo? Como ele suportou, como ele aguentou isso? E não duvidou. Mas ele não riu? Não falou que era impossível? Nós vamos entender o que é a dúvida. Por que nós estamos falando isso aqui, irmãos? Porque o adversário tenta botar a dúvida no seu coração quando a sua fé oscila um pouquinho. A dúvida para Deus não é o fato de você ficar inseguro. A incredulidade para Deus não é o fato de você ficar inseguro. Isso é do ser humano. A incredulidade para Deus é aquele que se afasta, vai embora e não volta mais. A incredulidade para Deus é o ateu, que não se rende para Deus. O fato da minha bênção estar demorando e estar tristeza no meu coração e a minha fé oscilar, irmãos, isso para Deus não é incredulidade. Porque o adversário vai tomar isso como oportunidade, vai dizer, você não tem fé. Você pode desistir da salvação, rapaz. Você não tem fé para receber um filho, para ser curado, você vai ser salvo? Desiste desse negócio. Mas diz aqui o versículo 20, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, fazendo o quê? Dando glória a Deus. Quando o negócio estiver complicado para você, quando a sua fé estiver oscilando, vem para a igreja adorar, vem para a igreja glorificar, porque a sua fé será fortalecida, dando glória a Deus, louvando e exaltando o nome do Senhor. A sua fé vai ser fortalecida, Deus vai te abençoar, daqui 1 ano, 2, 3, mas vai cumprir a promessa na sua vida, porque o nosso Deus é Deus. Temos que entender que é no tempo dele, da forma dele, do jeito dele, mas Deus vai fazer. O versículo 21 ainda, estando certíssimo de que ele tinha, do que o que tinha prometido também era poderoso para fazer cumprir. Então, meus irmãos, a minha fé ela pode oscilar, mas eu não sou incrédulo, porque o adversário vai falar que você é incrédulo. Desiste de ser crente, rapaz. Sai da igreja, porque você não tem fé para ser curado. A sua bênção ainda não chegou. Mas, irmãos, incredulidade é uma coisa. Um momento de fraqueza, de dificuldade, é outra bem diferente, e Deus entende isso. O nosso Deus entende isso. O nosso Deus entende os seus filhos e entende a sua criatura. Então não vamos dar lugar ao nosso adversário. A nossa bênção vai chegar na hora de Deus, no tempo de Deus, e o nome dele vai ser glorificado, e a nossa fé vai ser o quê? Fortalecida, dando glória ao nome santo do nosso Deus. Pode entender a mensagem? Eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus Cristo, devolvendo aqui o microfone ao pastor para orar, para a gente recolher as ofertas. Glória a Deus. A graça e a paz de Cristo já conosco. Amém, amados? Vamos ficar de pé, agradecer a Deus, sua presença em nosso meio. Estamos adorando neste momento. Você fica livre com seu dízimo, sua oferta, aproveitando este momento. Nossa irmã já vai cantar. Glória a Deus. E assim que eles acabarem, né, após o término, eu preciso que os irmãos esperem só um pouquinho após a gravação, tá bom? Em nome de Jesus. Eterno Deus, maravilhoso Senhor, agradecemos ao Pai amado sempre a providência em nossa casa, a providência em nossa vida como um todo, a resposta que o Senhor dá aos nossos corações, as orações que eu tenho ouvido, ó meu Deus eterno e poderoso, para continuar, ó meu Deus eterno, prosperando em nossa casa. Todos os nossos parentes até desfrutam de nossas orações. Meu Pai, recebe esta adoração neste momento, os dizimistas e ofertantes que podem fazer isso neste momento. Venha continuar, ó Pai amado, abençoando a cada um aqui, que pode abençoar aqueles que necessitarão no amanhã, em nome das mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor novamente. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som de sua voz, o
confessarei, e céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir seu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o seu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir seu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o seu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, aleluia. Vamos terminar essa reunião neste momento. Glória a Deus. E peço aos irmãos que estão aqui, fiquem um pouquinho depois, tá? Pai amado, eterno Deus, agradecemos essas palavras nesta noite. O Senhor continue, ó meu Deus eterno, operando em cada coração. Aqueles que aqui estão e estarão vendo este vídeo, que o Senhor, meu Deus, continue abençoando, meu Pai amado, aqueles que têm tido paciência para estarem na sua presença em todo momento. Abençoa, Pai, recebendo com honras e glórias o que prestamos a Ti nesta noite, em nome de Jesus. E com o amor do Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e possam dizer amém. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.